Há fotos que não se encaixam em nossas ideias de como são as pessoas, as situações e as coisas. Elas nos fazem repensar e expandir nossa visão do mundo. Às vezes, isso não é bem-vindo e algumas pessoas teriam preferido que algumas das fotos não tivessem sido tornadas públicas. Alguns deles provocam impulsos contraditórios em nós, porque podem ser avaliados de formas opostas. Em nosso vídeo, apresentamos fotos de 10 incidentes que o surpreenderão e o farão pensar. A construção da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, no Porto de Nova York, é tão impressionante que você quase esquece que se trata de uma obra de arte feita pelo homem. Ela foi construída entre 1875 e 1886, pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi. A estrutura de suporte de ferro foi projetada pelo construtor da Torre Eiffel, Alexandre Gustave Eiffel. Existem fotos da construção e montagem do monumento, o que, por um lado, deixa claro que a Estátua da Liberdade não é um milagre, mas um produto feito pelo homem. Por outro lado, elas ilustram as dimensões gigantescas desta obra de arte quando as pessoas são vistas ao lado das enormes peças individuais. Já na Feira Mundial de 1876, na Filadélfia, os visitantes ficaram impressionados com a exibição do braço portador da tocha. Durante a Feira Mundial de 1878 em Paris, a cabeça foi apresentada. Em outubro de 1886, a estátua foi erguida e solenemente inaugurada. Naquela época, ainda era vermelho cobre. Enquanto isso, o cobre que encerra a estátua oxidou e ficou verde. Guardas caindo aos pés da rainha. Quando você ouve o Palácio de Buckingham, você imediatamente pensa nos guardas com os casacos vermelhos, nos gorros altos de pele de urso e no fato de que os soldados não estão autorizados a mostrar qualquer reação durante seu serviço e, claro, tem que ficar parados. Mas ficar parado tem que ser apreendido. Caso contrário, especialmente em dias quentes, o sangue pode se acumular nas pernas, levando ao colapso circulatório e ao desmaio. A rainha Elizabeth II fez muitos desfiles durante seu reinado de mais de 70 anos. Há muitas fotografias de soldados desmaiando nessa ocasião, e às vezes até mesmo caindo diante da rainha. Alguns acham tais incidentes embaraçosos. Para outros, imagens como estas representam o fato de que o aparelho estatal também é composto por pessoas. Um soldado pode ser gravemente ferido por uma queda, especialmente no rosto, e é por isso que existem instruções sobre como evitar um colapso circulatório. Você precisa manter os joelhos ligeiramente dobrados e ficar de pé alternadamente em uma perna só. A rainha disparando uma metralhadora. Esta imagem não se conecta muito com a ideia que se tem do que uma senhora idosa e real e um conjunto de cor de doce faz e se interessa. É difícil associar esta imagem com a ideia de que se tem uma senhora idosa e real em um conjunto de cores doces. No entanto, há fotos de Elizabeth II admirando as armas militares e também atirando com as mesmas. Tais fotos provam que há mais para a maioria das pessoas do que se vê pela primeira vez. Elizabeth II aprendeu a atirar aos 14 anos de idade, quando sua família se preparava para a invasão da Alemanha. Diz que Winston Churchill deu à família real uma arma para a proteção depois que o pai de Elizabeth, George VI, recusou-se a levar a si mesmo e sua família para um lugar seguro no Canadá. Durante a guerra, Elizabeth II treinou como mecânica automobilística e serviu na divisão feminina do Exército Britânico, onde dirigiu uma ambulância. O que um soldado pensa sobre guerra? Guerra é muitas vezes apresentada como algo necessário para o qual os homens são melhores voluntários. Aqueles que são convocados têm que cumprir seu dever. O que é reprimido é que a guerra é um inferno para os soldados. A guerra é um inferno. Foi a mensagem que o soldado Larry Wayne Chaffin, de 19 anos, havia escrito em seu capacete. Em 1965, foi tirada uma foto dele participando da Guerra do Vietnã e usando este capacete. Apesar da declaração, Chaffin parecia corajoso e amigável nas fotos da câmera. Ele ilustra que o homem pode esconder muito do que carrega dentro de si. Assim como Chaffin não podia olhar para o horror de suas experiências de guerra, o que levou a escrever A Guerra é um Inferno em seu capacete. Ele morreu em 1985, com apenas 39 anos de idade, devido a complicações do diabetes, que acredita-se ter contraído durante a guerra devido à exposição ao desfoliante Agent Orange. A primeira selfie. Há muitas reclamações sobre as pessoas que fazem muitas selfies de telefones celulares. Isso é visto como uma inadequação das pessoas do nosso tempo.
No entanto, as selfies foram feitas muito antes do que pensamos. Já em 1839, o fotógrafo americano Robert Cornelius tirou uma foto de si mesmo e é, portanto, responsável pela primeira selfie. Em 1900, a Kodak lançou a Box Brownie, uma câmera que era barata e fácil de usar. Ela vendeu milhões de cópias e tornou possível a próxima selfie. Uma senhora tirou uma foto de si mesma no espelho. Em 1920, o fotógrafo Joseph Byron tirou algumas fotos de si mesmo e dos colegas com uma das primeiras câmeras que podiam ser seguradas na mão. Depois disso, as selfies se tornaram mais comuns, como em 1966, quando Terry Fincher tirou uma foto de si mesmo no paraquedismo. Aparentemente, as pessoas gostam de tirar fotos de si mesmas. O fato de que existem muitas selfies hoje não é uma falha da humanidade, mas vem do fato de que praticamente todos têm um telefone com câmera. Os eventos de entretenimento na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é um assunto sério. No entanto, há fotos da Guerra do Vietnã de soldados americanos se divertindo em uma aparição da atriz Raquel Welch. Em 1967, ela apoiou o programa de entretenimento de Natal do animador Bob Hope e se apresentou para 65 mil soldados no Vietnã. Depois que Bob Hope e Raquel Welch apresentaram juntos um espetáculo de dança e música, a atriz convidou alguns soldados para dançar com ela no palco. As fotos desta exuberante festa contrastam fortemente com o fato de terem sido tiradas no meio de uma guerra cruel. É de se perguntar se é apropriado festejar em uma guerra. Por outro lado, pode ser que, especialmente na guerra, seja necessário um pouco de alegria e normalidade para se conseguir passar por ela. O medo britânico de um ataque de gás. Entre 1940 e 1941, a Grã-Bretanha foi fortemente bombardeada pela Alemanha. Temia-se que a Alemanha também largasse bombas de gás. Portanto, o governo britânico distribuiu milhões de máscaras de gás para a população, com instruções para usá-las o tempo todo. Isso levou à criação de algumas fotos surreais. Há fotos de crianças usando máscaras de gás e corda de saltar. Cenas cotidianas como uma mãe com 3 filhos pedindo orientações a um policial ou famílias na praia parecem bizarras por causa das máscaras de gás que as pessoas usam como se fossem naturais. Mesmo na primeira foto de um recém-nascido, a jovem mãe usava uma máscara enquanto o bebê deitava em uma espécie de sino de mergulho. Estas fotos deixaram claro como a Segunda Guerra Mundial foi terrível e ameaçadora para a população, e que a guerra afeta a todos, não apenas aos soldados. As fotografias de Salvador Dalí. O artista Salvador Dalí é mais conhecido por suas pinturas de relógios, deliquescentes e criaturas de pernas de pau. No entanto, ele era um artista versátil e usava uma variedade de técnicas. Além de pinturas, gráficos e esculturas, ele também se dedicou à fotografia. Naquela época, a fotografia ainda era um meio relativamente novo, e Dalí usou-a para nos surpreender com truques surrealistas de gatos voadores e uma cachoeira, por exemplo. Mas as fotos tiradas de sua pessoa também costumam ser surpreendentes. Por exemplo, há uma foto dele em pose real, montado em uma pequena carruagem puxada por um bode. Em outras fotos, o homem sempre elegante é mostrado com o bigode dobrado, comicamente ou decorado com flores. Desta forma, Dalí prova que ideias loucas podem estar sob a superfície culta de um homem e que não se deve julgar um livro por sua capa. Robin Williams como líder de torcida. 1979. Robin Williams tornou-se o primeiro líder de torcida masculino para o Denver Broncos, um time de futebol americano. Diante de 74 mil espectadores, ele entrou no estádio em uma minissaia coberta de strass, top e botas de go-go, como parte do elenco feminino de líderes de torcida. A aparição fez parte de um episódio da série de TV Mark of the Orc. No entanto, o jogo de futebol e os fãs do esporte eram reais, e as fotos do mesmo provam que Robin Williams teve a coragem de se apresentar ao vivo diante de um grande público desta forma extraordinária. O público recompensou sua coragem e comemorou. Como se esperava, eles pegaram a frase "Queremos Mark" e gritaram em coro. Portanto, as fotos também são um exemplo de que, se você seguir corajosamente um caminho incomum, você pode ter um enorme sucesso. Ocupação britânica na Birmânia. É bem sabido que a Grã-Bretanha
Era uma enorme potência colonial. Mas o que se tem que imaginar com isso, além do fato de que os britânicos já foram proprietários da Índia e de outras terras, não se sabe. Existem, no entanto, fotografias dessa época. No final da década de 1860 e início da década de 1870, uma série de fotografias foram tiradas na Birmânia, hoje Myanmar. Elas mostram, por exemplo, o Shwedagon, um complexo de templo que tem possivelmente 2.500 anos de idade. Foi ocupado pelos britânicos e usado como fortaleza. Eles estacionaram seus carros na frente dele e colocaram guarda-sóis e lanternas nas escadas. Muitos símbolos budistas foram destruídos pelos britânicos, e uma foto mostra uma estátua com mais de 10 metros de altura, parcialmente danificada e muito crescida, a tiros de um grupo de armas que foi equipado com elefantes. Além disso, outras fotos mostram que os oficiais britânicos não queriam abrir mão dos passatempos habituais, como tênis e polo, mesmo na Birmânia. Fica claro que as culturas se chocam durante uma ocupação e que um dos lados fica com a ponta curta do bastão. O mundo é complexo e existem aspectos de muitas coisas que a gente não sabe. Isso é mostrado pelas fotos que a gente apresentou. Talvez você mesmo tenha experimentado que uma nova informação pode mudar a maneira como você pensa sobre algo. E qual foi a experiência e como você curtiu aí o nosso vídeo? Em qual dos eventos apresentados você estava particularmente interessado e sabe mais de repente sobre eles? Conta pra gente nos comentários.